Galera, a aparência do Dr. Vegapunk foi revelada. No vídeo de hoje eu trago aqui um review do capítulo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, aqui né, e também comenta aqui qual próximo vídeo você quer que eu traga aqui no canal, e também me segue nas minhas redes sociais, está aparecendo aí na tela, e é isso. E lembrando, né mano, deixa o like, porque sem o seu like, sem a sua inscrição, não vem vídeo. Galera, o capítulo começa mostrando a Lambe Place e o Frank simplesmente fica surpreso e pergunta ao Vegapunk Shaka o que ele está querendo, o que ele está falando. O Frank, sem entender, fala uma cidade futurista como essa, como aquela, né, existiu em um passado distante. Então o Vegapunk Shaka fala que é uma hipótese. Em outra página, o Vegapunk Shaka fala que uma vez ele conheceu um arqueólogo apaixonado que estava disposto a arriscar sua vida para esclarecer um certo reino antigo. O Shaka também fala que ele encontrou uma máquina que tem a sua data de fabricação em um determinado lugar. A Robin então pergunta ao Vegapunk se ele está dizendo que essa máquina foi construída no século perdido. O Vegapunk Shaka pergunta a Robin o quanto ela sabe, então a Nami pergunta se a Robin sabe alguma coisa. Então o Frank fala que ele sabe que é uma história dolorosa para se lembrar, mas há 22 anos atrás a sua casa Ohara foi erradicada pelo Buster Call da Marinha. Então o Vegapunk Shaka fala que acha que aquela destruição em Ohara foi porque Ohara descobriu os detalhes da existência de um certo rei. O Vegapunk Shaka fala que a história, ele acredita que a história do século perdido é a história do conflito entre uma aliança de 20 países, de 20 reinos ali, né? 20 reinos em um conflito, simplesmente uma aliança, né, entre 20 reinos contra o reino esquecido. E avançado, simplesmente os 20 reinos vitoriosos formaram o governo mundial e moldaram a história como conhecemos. E para garantir que as ideias do reino antigo não sobreviveram, eles apagaram cada traço de sua história. Então a Nami, assustada, pergunta ao Vegapunk que história é aquela. O Sop, desesperado, pergunta se é verdade tudo aquilo. O Frank, que estava muito feliz, né, não estava igual os outros assustados, simplesmente fala que aquilo é um conto épico e romântico. O Sandy, um pouco assustado ali, pergunta se o Vegapunk quer dizer que aquele sabe daquela história simplesmente. E sim, o Vegapunk fala que todos que sabem daquela história simplesmente elas são eliminadas. Então o Sop, desesperado, pergunta por que diabos o Vegapunk está contando aquilo para eles e que ele não consegue não ouvir. Então o Sop, caindo no chão, fica pedindo para que o seu cérebro esqueça tudo e que ele não ouviu nada. Então o Vegapunk Shaka fala que é como ele disse, é só uma hipótese. Então o Shaka fala que ele esteve em um certo dia e essa descoberta será motivo de Ohara ter sido dizimada. Em outra página ele fala que as ações do governo mundial não seriam equivalentes em uma confirmação. E a Robin então pergunta ao Vegapunk ali por que o Vegapunk Shaka está perguntando aqui para a Robin, simplesmente porque, não tem nada a ver, ele pergunta as coisas nada a ver para a Robin. A Robin também fala que os pesquisadores criaram uma hipótese depois de uma pesquisa extensa. Ela também fala que alguém tão alto no governo como ele não já saberia sobre aquilo. Então o Vegapunk Shaka fala que ele teme que a afiliação ao governo não faça diferença
e que ele é mantido no escuro. Como todo mundo, ele diz que até mesmo trazer aquele tópico a eles resultaria na sua imediata eliminação. Então o Usopp, gritando, pede para que o Vegapunk pare de contar a eles, e aquilo é tortura, e pede para que ele deixe ele sair. Então a Robin, um pouco nervosa, grita e pergunta ao Vegapunk se aquilo é verdade. Como ele poderia saber que eles estavam estudando aquele reino? A Robin continua falando que todos os livros e materiais que estavam em Ohara, então pergunta, ali estavam em Ohara. Então o Vegapunk fala que a determinação de Ohara ainda vive. O Vegapunk fala que aquele dia chocou o mundo e que em uma única noite Ohara, a ilha conhecida pelo seu amor ao aprendizado, foi destruída, deixando apenas uma garotinha sobrevivente. E é mostrado o primeiro cartaz de procurado da Robin. A Robin, com os olhos cheios de lágrimas, escutando o Vegapunk falar, também fala que os pesquisadores foram rotulados como demônios que conspiraram para derrubar o governo mundial. O Vegapunk fala que alguns meses depois do incidente, ele visitou a triste terra de Ohara e é mostrado um navio do governo mundial. Ele fala que conhecia o falecido professor Clover, a principal autoridade em arqueologia, e é mostrado uma imagem do professor Clover. O Vegapunk também fala que ele imaginou que deveria pelo menos deixar algumas flores para ele. A Robin então pergunta se ele conhecia o professor Clover. Então o Vegapunk fala que a obsessão do professor Clover com o século perdido alimentou seu estilo de vida aventureiro, procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Ele foi capturado e preso 10 vezes pela marinha. Com o tempo, ele também se estabeleceu como um arqueólogo mais famoso do mundo, e é mostrado um navio com o nome na vela do navio Clover. Então, em outra página, o Vegapunk fala que ao longo do tempo, inúmeros pesquisadores foram atraídos por ele e todos se reuniram em Ohara. Ele também fala que a ilha se tornou um santuário arqueológico e que, infelizmente, a consequência da reunião de mentes tão talentosas seria trágica. O Vegapunk fala que quando ele pisou em Ohara, até a árvore do conhecimento havia sido queimada até as cinzas. Ele também fala que estava sem palavras. Ele fala que o lago no centro da ilha de Ohara, que estaca, ali no centro da ilha, estava simplesmente repleto por uma quantidade inacreditável de livros. E o Vegapunk até chega a perguntar o que diabos é aquilo. O Vegapunk fala que ele só poderia assumir que era o trabalho dos pesquisadores. Ele continua dizendo que eles deviam ter dedicado seus últimos momentos protegendo o tesouro que deveria ser passado ao futuro. O Vegapunk também fala que se algum marinheiro descobriu os livros, era aparentemente muito ignorante para saber, simplesmente para entender o valor que aqueles livros tinham, e os deixou, e ele disse que aquela foi a vitória de Ohara. Ele continua dizendo que quando percebeu aquilo não pôde parar de chorar. Então a Robin, muito triste e chorando, se lembra do que aconteceu em Ohara, e começa a aparecer um flashback. Então a mãe da Robin fala que ela ainda tem muitas coisas para resolver ali naquele lugar. A Robin, chorando, fala que não quer deixar sua mãe e pede para que ela deixe ela ficar também. Então é mostrado uma imagem de muitos livros caindo e o professor Clover gritando, mandando todos protegerem os livros e pedindo para tirá-los da biblioteca. Então aparece o Sal, a mãe da Robin,
E a mãe da Robin, então fala que a história é o tesouro da humanidade. A mãe da Robin, chorando, fala que a história vai iluminar o caminho para o futuro da Robin e que eles não podem desistir. Então a Robin, chorando e gritando, por sua mãe, e Sal pede para Robin se orgulhar, pois ela tem uma mãe um tanto. O Vegapunk fala que Ohara enfrentou o mundo. Então a Nami, gritando, pergunta ao Vegapunk por que ela está fazendo a Robin chorar. O Sandy fala que aquilo é imperdoável e pede para que ele libere suas pernas. Então a Robin pergunta ao Vegapunk se Ohara chegou às mesmas conclusões sobre o reino antigo. A Robin pergunta ao Vegapunk aonde foram parar os livros do lago de Ohara, e o Vegapunk fala que ele realmente queria levá-los para Punk Hazard. Porém, ele disse que sabia que se o alto escalão do governo descobrisse, estaria tudo acabado. Ele disse que os livros foram levados pelas pessoas que ele viu naquele dia. Então é mostrado um flashback do dia em que o Vegapunk foi a Ohara. E essa segunda parte do vídeo, galera, aqui, que é o Vegapunk em Ohara. Simplesmente é mostrado ali a imagem de Ohara há 22 anos atrás no East Blue, e alguns meses depois do incidente do Booster Call. O Vegapunk percebe que tem alguém visitando os destroços. Então é mostrado o Vegapunk original, um homem com uma língua para fora, um homem ali um pouco baixo com a língua para fora. Então o Vegapunk vê alguns gigantes tirando os livros do lago de Ohara. Ele pergunta o que os gigantes pretendem fazer, e ele se pergunta se eles sabem quão importantes são aqueles livros. Então vemos uma silhueta de uma pessoa em cima de uma montanha. Então essa pessoa parece conhecer o Vegapunk. Essa pessoa fala que o Vegapunk continua sendo um cabeção, e em evidência reconhecível num relance, o Vegapunk também parece conhecer aquela pessoa. Então em outra página é mostrado que aquela silhueta era do Dragon. Então é mostrado o chefe do laboratório de Punk Hazard, Vegapunk, que tinha 43 anos na época, que era um homem baixinho com uma cabeça enorme, parecendo uma lâmpada, alguma coisa desse tipo, e com uma língua para fora. E é mostrado também o chefe dos Guerreiros da Liberdade, Monkey D. Dragon, que tinha 33 anos na época. E o Vegapunk pergunta o que o Dragon está fazendo ali. Então o Dragon diz que aquela fala é dele. E o Dragon fala que a cabeça do Vegapunk definitivamente ficou um pouco maior. O Dragon também fala que conhecia o Professor Clover. O Vegapunk fala que sabia que ele já foi um rebelde que viajava pelo mundo inteiro, mas que toda essa besteira dele tentando destruir o mundo é uma manipulação de informação estúpida. Então o Dragon pergunta ao Vegapunk se ele está preocupado com os gigantes, e o Dragon fala que eles não são saqueadores e que ele tinha falado com eles. Então o Vegapunk diz que eles parecem ser de Elbaf, e simplesmente, como vocês sabem, a gente já viu alguns gigantes de Elbaf lá no começo da história ali do Luffy, depois dele ter simplesmente, antes dele chegar em Alabasta, e simplesmente a gente viu ali ele conhecendo alguns gigantes de Elbaf. O Usopp mesmo disse a alguns gigantes de Elbaf que um dia iria para Elbaf. O Vegapunk pergunta ao Dragon se aqueles gigantes sabem do valor daqueles livros, e o Dragon diz que o capitão deles era um gigante estranho, todo envolto de bandagens. O Dragon fala que o gigante Sal disse que Ohara se sacrificou por aqueles tesouros e ele não podia deixá-los serem apagados da história. O Dragon também diz que depois de ver
um lacaio do governo com ele por ali. O Dragon também fala que está feliz que eles estejam resgatando e os mantendo a salvo. Em outra página é mostrado, galera, simplesmente o Dragon fala que ficou desapontado com o Vegapunk e que o Vegapunk realmente ele disse que o Vegapunk é um cão de estimação do governo e que agora entende por que ele recusou a ser um guerreiro da liberdade. Então o Vegapunk fala que com sua sabedoria e tecnologia, o que ele poderia produzir em um exército pobre como o do Dragon. E simplesmente o Dragon fala que o Vegapunk sempre foi um homem muito sincero. O Vegapunk diz que o governo mundial é uma organização enorme e tem muitas pessoas decentes e que eles podem conversar, especialmente na marinha. E o Vegapunk pede para o Dragon não perder o objetivo de vista. Então o Dragon fala que aquele incidente foi longe demais. Então é mostrado, né, galera, a imagem de Ohara toda destruída. Então o Dragon fala que aqueles pesquisadores inocentes foram brutamente silenciados por questionarem sua autoridade. E ele diz que aquilo é uma farsa. Então o Dragon e o Vegapunk que estavam sentados conversando. Então o Dragon diz que vai criar um exército que poderá encarar o governo mundial de frente. O Vegapunk fala que achava que ele odiava a guerra, mas o Dragon pede para o Vegapunk observá-lo, pois ele vai mudar o mundo. E em outra página, galera, o Dragon fala que a morte do Professor Clover e a determinação de Ohara não será em vão. Então o Vegapunk Shaka fala que naquele ano Dragon, o Emporium Vankov e junto com o Bartolomeu Kuma fundaram o Exército Revolucionário, que continua a abalar o mundo até hoje. Então a Nami gritando diz que o pai do Luffy parece intenso. O Usopp fica surpreso quando o Vegapunk Shaka diz que viu lá em Ohara gigantes de Elbaf. A Robin pergunta ao Vegapunk se Dragon e o Professor Clover se conheciam. Então o Frank gritando fala que sua cabeça vai explodir e pergunta por que o Kuma os ajudou e pergunta ao Vegapunk por que ele modificou tanto o Kuma. O Sandy fica surpreso ao saber que Vankov é um dos fundadores do Exército Revolucionário. O Vegapunk Shaka fala que os livros de Ohara não poderiam ser deixados para serem encontrados pelo governo, mas a sua curiosidade levou ele a fazer uma viagem discreta a Elbaf, onde os livros estavam, e eles deixaram ele ler cada um deles. O Vegapunk Shaka então fala que, em outras palavras, ele pegou tudo que Ohara descobriu, os mistérios do mundo, e diz que sabem de todos e que todos estão na sua cabeça. Ele continuou as pesquisas de Ohara. A Robin que estava perguntando se o nome do capitão dos gigantes de Elbaf era Saul, e o Vegapunk Shaka fala que ele está escondido agora e que ele não pode confirmar nada. Então a Robin fica muito feliz. Então a Robin pede muito obrigado ao Vegapunk por não deixar o sacrifício de Ohara ser em vão. O Vegapunk fala que está bem familiarizado com todos os estudos e que esta é a natureza de um cientista. Então o Vegapunk libera os sapatos do Chapéu de Palha e eles começam a se mover sozinhos. O Vegapunk Shaka fala que ainda não pode soltá-los e pede para que eles o sigam. E ele fala que tem algo que ele quer mostrar a eles. Então a cena corta para o robô gigante e os Chapéus de Palha, a Bonnie simplesmente. Então é mostrado uma imagem do robô gigante em Egghead, na Fabian Place, no Ferro Velho. E o Luffy que já estava em cima do robô. Então o Luffy gritando diz ao Chopper que não tem lugar para entrar. Então o Chopper diz que ele pode ser daqueles que se move sozinho.
Então o Chopper e o Luffy começam a pedir para que o robô se mova. E o Chopper pergunta se aquele robô não precisa de algum comando de voz especial. O Luffy fala que ele pode ter um nome e que se chamar ele pelo nome, simplesmente ele vai se mover, né? E o Luffy começa a chamar o robô por vários nomes. Então a Bonnie pergunta se eles são crianças e simplesmente que não tem como aquele robô se mover. Então de repente um barulho estranho é feito pelo robô e o Luffy, que estava em cima do robô, simplesmente grita e fala que o robô vai explodir. Então é mostrado um velho preso no robô gigante e ele gritando, pede para que alguém o ajude. Ele diz que aquilo não é nada bom e ele continua gritando, pedindo para alguém ajudá-lo. E ele diz que talvez o espaço-tempo tenha se dobrado, né, no meio do teletransporte. Então o Luffy fala que tem um cara igual ao Kinemon ali. Então o Luffy começa a puxar aquele velho dali, e o velho diz que estava afundando. Então a Bonnie, com muita raiva, grita que é ele. Então o velho pede obrigado e pergunta se o Luffy é filho do Dragon, e ele diz que sabia que ele iria para ali e diz que é um prazer conhecê-lo. E ele parece conhecer a Bonnie e ele fala que a Bonnie realmente cresceu muito. E ele simplesmente também diz que é ótimo ver a Bonnie cheia de vigor. E o Luffy fica surpreso ao ver que o velhote flutuando, o velhote está ali flutuando. O velho Vegapunk, diz que eles também podem flutuar. Também ele fala que aqueles donchões que eles estão usando têm uma função de flutuação estilosa. E eles pedem para que eles apertem o botão do lado e segurem a alavanca e empurrem para baixo. Então eles fazem o que ele pede e de repente todos eles saem voando e eles desesperados começam a gritar. E o Dr. Vegapunk, o homem com a maior cérebro do mundo, chefe do SSG, Grupo de Ciências Especial, começa a pedir para que salve eles. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, cara, vocês são demais, vocês são foda. E desculpa aí pelo atraso dos reviews do capítulo, porque o capítulo é muito grande e demora muito para fazer o roteiro, mas é isso. E muito obrigado também por assistir até aqui. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para se não perder os próximos vídeos aqui no canal, comenta aqui embaixo qual próximo vídeo você quer ver no canal, o que você achou desse vídeo, e me segue nas minhas redes sociais, está aparecendo aí na tela. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo e fui!